Agora sim, estamos gravando. Muito bom. E a gente vai falar da maneira de descrever, que a gente falou, o primeiro passo da análise de dados, né, para a análise de dados mais simples, é a descrição. Não quer dizer que seja fácil, né, mas é a mais simples. E, na verdade, no final, né, ela acaba sendo fácil, né? Então, a primeira coisa que a gente gosta de usar, né, são as medidas de tendência central, depois a gente vai mostrar uns quadrinhos sobre isso, vai falar de outras médias, depois medidas de dispersão, né, e depois o teorema do limite central e probabilidade, né. A primeira coisa que a gente gosta de mostrar sobre os dados que a gente pega, né, é o conceito abstrato de média, que a gente chama medidas de tendência central, né. Existem três medidas básicas conhecidas, né? É a média, a mediana e a moda, né? Na distribuição, que a gente chama de distribuição normal, não porque ela seja mais normal, apesar de ser comum, né? As outras não são anormais, tá? Mas ela é chamada de distribuição normal. A média, a mediana e a moda estão no mesmo ponto, né? Claro que essa é uma curva teórica, né? Uma curva ó, que parece normal, você vai ver a moda, né, o valor mais frequente. Aqui eu tenho a contagem, né? A contagem. Aqui tem os valores possíveis. No mínimo intervalar, ou de razão. Okay? A gente vai ter a moda aqui, por exemplo, nesse gráfico, né? A mediana aqui, né? E a média aqui. Isso aqui acontece porque isso aqui é uma fórmula matemática, né? E aqui é uma amostragem, provavelmente, é uma amostra da população. Pode ser até igual à população, mas nunca vai se comportar perfeitamente, né? A gente até pode medir a distância disso para uma normal, coisas assim, tá? Então, a tendência central, a gente quer falar, olha, qual é o valor central, o valor típico, o valor esperado. Vários termos são usados, né, nas várias pesquisas, né, que a gente faz, né, para falar dessa tendência central, mas os mais conhecidos, né, média, mediana e moda, tem o valor esperado que aparece na, na estatística, né, na probabilidade estatística, e esse valor esperado a gente vai sempre escolher um valor de acordo com uma conta. Muitas vezes o valor esperado numa distribuição normal é a média, né? A gente sabe disso, tá? Então, a moda é o valor que aparece com mais frequência no conjunto de dados, tá? É a única medida de tendência central que pode ser usado com dados nominais, tá? Quando o conjunto de dados não tem moda, chama modal, né? Caso exista uma moda determinado unimodal, existem duas modas denominado bimodal e assim sucessivamente. Então, quando o conjunto de dados, né, é assim, né? Vamos dizer que aqui seja o máximo, né? Se eu tenho uma distribuição aqui, né? Ou se eu tenho um intervalo, melhor falar um intervalo de razão, e a minha distribuição faz assim, aí a gente fala, não tem moda esse negócio, né? Ou faz assim, né? A gente fala, não tem moda, né? É a modal, né? Mas normalmente a gente vai ter um modal, muitas vezes vai ter um modal ou um bimodal, né? Vai fazer assim, por exemplo, né? Ok, então isso aqui é uma moda e a outra moda, depende do espaço que ele está, né? Mas a gente está mais preocupado, né? Mais interessado onde essas coisas são fáceis de contar, tá? A mediana é o valor do meio, né? Então, as únicas medidas de tendência central que podem ser usadas para ordinais, né, onde recebe os rankings relativos, mas não medidos absolutamente. Se a quantidade de valores for ímpar, a mediana é o valor central. Se a quantidade de valor é par, é a média aritmética dos valores centrais. E aí, se o valor central se eu tenho aqui baixo, médio e alto, né? E se eu fizer a média entre médio e alto, vai dar uma coisa que não existe, né? Então, nesse caso aqui, complica. É melhor a gente buscar mais um dado de alguma maneira. E a média aritmética, que todo mundo consegue, tem uma fórmula, né?
É simplesmente a média que a gente fala, né? E é a soma de todos os valores divididos pelo número de observação. Então, todo mundo sabe fazer média, né? E a média, só que você não devia fazer média sempre, né? Só nas intervalares e razão. Né? Se a opinião média já complica. Né? Então, a gente tem em muitos lugares, né, uma distribuição que ela é normal ou se transforma em normal por causa da grande quantidade de pessoas que vão responder a pergunta, coisas assim. Né? Então, se a distribuição é normal, a média e a mediana são boas medidas de tendência central. Como é que eu sei se é normal? Ah, você tem funções que calculam quão próxima ela é da normal, e você pode olhar e falar, ah, parece uma normal, né? É razoável eu usar aqui, né, a média, né? É melhor usar a média, tá? Do que a mediana nesse caso, né? Porque ela inclui todos os valores de dados. Quanto mais é assimétrica a minha medida, tá? Mais a mediana se torna adequada como descrição. Então, aqui é exatamente isso aqui, olha. Qual é a média e a mediana? Ah, não faz diferença, elas são muito parecidas, mas eu devo preferir aqui a média. Né? Agora, aqui já não faz muito sentido pegar a média, certo? Por quê? Ah, porque quando eu pego a média, eu incluo todo o rabinho que talvez não tenha uma representação boa para a minha questão. Né? A outra solução seria você falar, por exemplo, isso aqui, vamos dizer que isso aqui seja um intervalo delta T entre compras. Tá? Então, eu estou interessado em quê? Eu estou interessado nesse grupinho aqui. Então, é melhor eu usar a mediana. Mas eu também posso, numa análise, falar, eu não vou pegar os 20% finais. E aí eu pego a média do que eu peguei aqui. Tá? Então, isso é uma solução que você pode dar também para os seus dados. Né? A moda, né? Tipicamente um gráfico desse aqui, ó, pô, qual é a média? Não sei muito bem se vai fazer sentido, tem tantos furos, né? Qual é a mediana? Mas a moda ficou clara. Ah, olha só, a moda aqui é clara. Né? Então talvez seja mais interessante trabalhar com a moda. Então depende muitas vezes da visualização. Novamente a palavra visualização, né? Olhar para o nosso dado para poder tomar a decisão de como a gente vai trabalhar com ele. Tá? Aqui também, qual é o meio de transporte que você vai para o trabalho? Seria a pergunta aqui, né? Aí não tem maior que o outro, né? Então aqui eu só posso pegar a moda. Eu posso falar, o mais frequente é o ônibus. O problema da moda, né, é que ela pode aparecer, alguns dados ela aparece aqui. Por exemplo, gente que tem uma moda enorme aqui, né? Mas os dados, na verdade, eles interessantes estão do lado de cá, onde tem outra moda. Então, por isso que a gente não pode. Calcula a moda. Né? É importante ver antes. Isso aqui é uma motivação importante para você ver os dados. Não posso calcular a moda, porque a minha moda aqui não vale nada. Né? Porque as pessoas que trabalham, as pessoas que. Todo o resto do negócio, todo o negócio está aqui. Todo o problema está aqui. Né? Outro problema é quando você tem duas modas, né? Claro que isso aqui pode ser um pouquinho menor. Você fala, o que eu faço agora? Né? Ah, pode ser que. Né? Aí você também, né? Você fica indeciso, né? Em que caminho seguir. Né? Vamos supor que eu sou um empresário, né? E estou querendo saber o que eu vou fazer em função do próximo governo, se ele vai ser um governo, né? Vou botar aqui, né? Empresário, governo, é o problema dele. Se vai privatizar, ou se não vai privatizar. Aí eu tenho aqui, né, os candidatos, sei lá, o Amoedo, o Bolsonaro,
o Lula, o Ciro, né? Aí eu tenho a Moeda aqui com um pouquinho, o Bolsonaro com tantão, o Lula aqui com tantão. Então eu tenho duas modas, né? Vou botar um pouquinho mais para o Ciro. Né? Eu tenho duas modas, não consigo decidir. Ah, se o Lula ficar. Deixa eu trocar o lápis aqui. De repente o Lula. Ai, meu Deus. Mudo isso aqui, né? Ah, esse cara aqui ganha um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho para ele aqui. O Bolsonaro perde muito no segundo ano. Agora o Ciro sobe um pouquinho. E o Lula sobe. Agora eu já posso decidir, né? Uma moda. Posso prever algo, né? Posso supor uma política. Então, quando eu uso essas medidas, se é nominal, só moda. Se é ordinal, mediana. Mas tem que olhar o gráfico. Mas olha só, ver gráfico. Se é ordinal, só mediana. Ver gráfico. Se é intervalo ou razão, simétrica, média. Se é intervalo ou razão assimétrica, mediana. Se eu tenho outliers, o que são outliers? Outliers são dados, né? Por exemplo, meus dados estão todos aqui, e eu tenho os dados lá em cima, né? Que distorcem a média. Né? Então eu posso seguir dois caminhos. Né? Eu posso ou remover os outliers ou procurar a mediana. Né? Porque os outliers não vão influenciar a mediana. Né? Porque eles são aqui são 3, né? E aqui são 1000. Então eles vão andar duas casinhas para o lado. Né? Então não tem muito problema. Okay. Então a gente tem aqui um exemplo de uso. Né? A professora, né, mostrou uns dados, são os quadrinhos aqui das notas. Né? Então o que significa cada coisa aí? Primeiro eu olho para os dados, né, e vejo que eles estão distribuídos de alguma maneira. Né? Então, se eu tirar a média, né, que é que eu estou fazendo? O que significa a média? Né? A média é um parâmetro de comparação para os alunos verem se eles são melhores que a turma ou não. Né? A mediana, ela mostra, olha, se a mediana aqui no nosso caso parece que a mediana é 7, né? Vamos contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Então eu vou no 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, a mediana é 7. Significa, ó, mais da metade da turma tirou mais que 7. Então a turma foi razoavelmente bem na prova. Né? A moda, né? Qual foi a nota mais comum? A nota mais comum também foi 7, né? Por acaso aqui, né? Então a gente tem aqui, né? A moda é 7, a mediana é 7 e a média é. A média não sei, eu vou calcular a média aqui. 5,6. Então vamos botar aqui, tendo duas notas, né? Eu digo o seguinte, ó, na média, essa prova 5,6 pode ser a dificuldade, né? Então, se você tirou menos que 5,6, você tirou menos que a média da turma. Então, você pode se comparar com a turma. Mas quando eu vou olhar para a turma, né, eu tanto posso olhar a média, ela dá uma informação, olha, na média a turma tirou 5,6, mas aí tanto as notas altas quanto as baixas afetam muito. Então, olha a mediana. Olha só, o aluno médio da turma, ele tirou 7. Então, mais de 50% da turma, né, tirou uma nota boa. E a moda me diz, a nota mais frequente foi 7, né? Então, eu tenho uma nota alta como a nota mais frequente. Então, está razoável a minha prova. Né? Existem, obviamente, vocês sabem, outras médias. Né? Então, a gente tem a média ponderada, que é muito usada, né, em alguns
casos porque a gente tem interesse específico, por exemplo, para fazer correções, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, né? Eu sei que a população é 50% mulheres, vou até botar 51, que eu acho que é mais aproximado, 49% homens, né? Aí eu faço uma pesquisa, na minha amostra, né? Tem mais homens que mulheres, ou mais mulheres que homens, não interessa, mas eu corrijo, né, a minha amostra com uma média ponderada, né? Pode ser que eu faça alguma coisa assim, né? Ou eu estou preocupado com alguma coisa, né? Então eu posso dar mais peso para as notas negativas, né? A moda geométrica, né? Geralmente se faz isso aqui só com quadrado, né? Então, não, com um par de coisas. Porque a partir de três coisas a gente começa aqui a gente tenta dar um número, né, para algumas coisas que são difíceis de entender, né? Mas só vale se ela for uma escala absoluta e estritamente positiva, tá? E ela fala em crescimentos, tá? Então, tem essa medida aqui, a composição anual da taxa de crescimento. Eu nunca vi alguém realmente usar uma média geométrica num artigo, numa questão que a gente possa entender facilmente. É difícil entender a média geométrica, então ela pode aparecer mais em situações específicas de negócio, né? A média harmônica é outro caso, né, meio complicado de utilidade, né? Para que serve a média harmônica, né? O recíproco da média aritmética do recíproco dos valores dos dados, né? Então a gente também tem dificuldade de usar, mas elas existem e pode ser que apareçam em certos casos específicos e vão saber, olha só, estou olhando aqui, o cara falou, isso aqui é bem representado pela média harmônica por causa disso, disso, disso. Ok, então essa média harmônica existe, né? Então, se você sabe a média, você também pode querer saber como as coisas variam em torno da média, né? Então, a gente pode calcular a dispersão ou o espalhamento das coisas, né? Eu quero saber, né, se eu estou bem ou mal relacionado aí à dispersão dos meus dados, né? Porque, olha só, essas duas distribuições aí que eu estou falando, né, elas têm a mesma média, ok? Só que é totalmente diferente você trabalhar com uma população que está em torno de um valor aí, né, em torno de 100, do que trabalhar em torno de um valor distribuído entre 0, né, e 230. É totalmente diferente. Então, a dispersão ela mede esse espalhamento, o quão esticado uma distribuição é, né? Existem várias, como a variância, o desvio padrão e a amplitude interquartil. Então, aqui, quando eu tenho medidas, né, é, que eu posso calcular a mediana, né? Então eu faço o seguinte, ó, eu separo, né, os meus exemplos em quatro grupos, né? Eu calculo a mediana e eu ordeno eles, né, coloco em caixas, né? 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, né? Na verdade, eu construo a caixa, né? A mediana, 25% para cima, dos dados, e aí eu descubro, olha, qual é meu espalhamento, né? Aí tá para ver aqui, por exemplo, que o espalhamento é maior, né, para o lado de cima, né? E a gente tem esse valor IQR, né, que é quantos estão aqui, qual é o tamanho, né, do meu espalhamento da metade principal, né? Muitas vezes a gente vai aparecer, né, vão aparecer pontos aqui, né? Porque a gente vai ter uma maneira de calcular esse máximo, né? Esse máximo em função do IQR. Tá? Aí a gente vai falar, o resto aqui é outlier, né? Ou seja, eu não estou interessado, né? Então, a amplitude interquartil é a amplitude, né, que eu tenho, em que eu tenho 50% dos meus dados. Tá? Então, minha mediana aqui, por exemplo, a mediana é 0,7 e o IQR, né, a amplitude interquartil, é em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que é 0,7 também, mas é só uma coincidência, né?
A variância é a média das diferenças quadradas. Então, aqui eu pego todos os números, eu calculo a minha média para a média. Eu calculo a minha média. Para cada erro, né, para cada número que eu tenho, eu elevo ao quadrado a distância para a média. Né? Basicamente para ter um número positivo, ok? Então não interessa se xi é maior que mi ou xi é menor que mi. Eu elevo ao quadrado, tenho um número positivo. Né? E aí eu tiro a média disso e eu tenho a variância. Certo? Se eu tiro a raiz quadrada da variância, eu fico com o famoso desvio padrão. Né? O desvio padrão é uma medida de proximidade muito importante nos modelos normais, né? Nas distribuições normais. Tá? E aí tem um legalzinho que é o z-score, né, de um item. Né? E o z-score do item, como eu calculei o desvio padrão, eu pergunto qual é o z-score daquele item, que é a quantos desvio padrão ele está distinto da média. Então, na distribuição normal, deixa eu, não vai ter aqui, devia ter um desenho aqui, né? Na distribuição normal, normalmente, né, eu tenho o primeiro desvio padrão aqui, o segundo aqui, né? O terceiro aqui, e aí eu vou falar, onde é que você está? Quantos desvio padrão de distância você está? Né? E aí você acha que 95% dos itens estão até o segundo desvio padrão, alguma coisa, eu tenho que ver isso, agora me esqueci o número. Tá? E aí uma coisa que impacta muito é o teorema do desvio central, que mostra o seguinte, né? Quando o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral da sua média se aproxima cada vez mais de uma distribuição normal. Ou seja, a média de uma amostra de N elementos de uma população tende à distribuição normal. Né? Tem o enunciado formal, que não interessa agora, mas é mostrar isso aqui. Né? Então, eu vou pegar aqui, jogar o dado. Tá? Então, eu vou jogar o dado 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? A média vai ser 3,5, o desvio padrão vai ser. Se eu começo a jogar, né, mais dados, essa distribuição aqui é uniforme, não tem jeito. Né? Mas em 2 lançamentos, né, ela vai ficar normal. Quando eu chegar em 40 lançamentos, a minha contagem vai ficar muito mais próxima da normal. Aqui está. Não, desculpe, gente. Nossa, eu vou falar a conta aqui de novo. Desculpe. Né? Aqui eu joguei o dado. Certo? Joguei o dado e falei, a minha média de um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí eu cheguei nesses números aqui. Então, eu joguei um dado 500, sei lá, 10 mil vezes. N 10 mil, exatamente. Então, eu joguei o dado 10 mil vezes, a minha média, com a minha distribuição uniforme, vai ficar aqui. Se eu fizer a média de 2 lançamentos do dado, né, as coisas já vão ficar aqui. Se eu fizer a média de 40 lançamentos, e ainda 10 mil, né, vai ficar cada vez mais pertinho da média que devia ficar. Tá? Então, é isso que o desvio central fala. Olha, tentar repetir aqui. Né? Eu vou jogar o dado, né, uma vez, 10 mil vezes. Tá? Então, não tem média, né? Vai ficar distribuído assim. Eu vou jogar o dado 2 vezes, calcular a média e fazer isso 10 mil vezes. Já começa a ficar assim. Eu vou jogar o dado 40 vezes, calcular a média e fazer isso 10 mil vezes. E aí a minha distribuição vai ficar assim. Então é isso aqui, né? O tamanho de uma amostra aumenta, a distribuição normal da sua média se aproxima cada vez mais de uma distribuição normal. Quando eu vou para probabilidade, então eu começo a estudar o que pode acontecer. Né? Então, a probabilidade de algo acontecer, né, na abordagem, é o número de maneiras que R ocorre sobre o número de resultados possíveis. Então, a gente vai trabalhar muito com esse conceito, né, quando vai fazer análise de coisas. Né? Inclusive, quando vai estar lá para o data mine. Né? Essa probabilidade é sempre entre 0 e 1, intervalo fechado. Né? E é somatório
P de E para todos os E's é igual a 1. Ou seja, se eu tenho um tipo, quantidade de eventos que pode acontecer, jogar a moeda, né, par ou ímpar, rolar o dado, né, essas coisas tem que somar 1 no final a probabilidade. Né? E aí a variável aleatória é o conjunto de valores possíveis do experimento aleatório. Então, jogar a moeda, cara ou coroa, né, jogar um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Pode ser contínuo. Né? Eu jogar uma bola, né, dentro de uma régua e ver onde cai a bola. Em cima de uma régua e ver onde cai a bola. É contínuo aqui. Né? Importância: tratar, obviamente, a incerteza. Né? Então, a probabilidade das coisas, né, vai ser extremamente importante para a nossa tomada de decisão com informação e com justificativa. Ela é muito forte na modelagem de riscos, né? Onde o risco hoje é definido, né, como a probabilidade versus o impacto. Tá? Isso é a definição norma ISO, né, de risco, probabilidade versus impacto. Então a gente vai usar muito essa coisa em data science, aprendizagem de máquina, né? Todas essas coisas vão usar, né? Vão estar lá das distribuições de probabilidade de dados. Né? Sendo que a distribuição mais comum são as uniforme, né? Que é a distribuição onde todos os dados são uniforme, né? Que é igual para todo mundo. Isso devia botar aqui, né? A normal, né, que é aquela assim, tem média, né? Tem desvio padrão, tal, e a potência, né? A de potência normalmente é assim. Na verdade vai para o zero aqui. Né? Ela tem aqui, então, tem o rabo longo, tá? Assim. E ela vai ter um pico aqui, né? No início. Aqui, por exemplo, é número de amigos no Facebook. Claro, tipicamente vai ter uma distribuição de potência por pessoa. Quantas pessoas aqui, né? Quantidade de pessoas que tem X número de amigos. Aqui X igual resultado dado, resultado de jogar N dados. E aqui a gente pode ter resultado de jogar um dado. E outras distribuições uniformes que a gente quer. Números da Mega Sena. Ok. Tem distribuição de Bernoulli também, binomiais são famosas.